Temos muitos empresários, muitos gestores aqui que provavelmente devem estar pensando assim: tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas na realidade fazer produto, falando de produto, né? Fazer produto sustentável ainda é muito caro, ainda é um pouco mais oneroso e na grande maioria das vezes do que você fazer um produto tradicional e tudo mais. E como que as empresas de vocês lidam com isso? E qual a mensagem que vocês passariam para os empresários, para os gestores, para eles, como trazer a sustentabilidade para o negócio deles e isso ser rentável, ser viável e ser interessante para eles? Bom, quando a gente fala que produto sustentável é mais caro, eu sou da área técnica, né? Então eu não sou de moda, eu sou engenheira química, e esse mundo é bem diferente. Como ela estava nervosa porque era a primeira vez, eu fico nervosa porque às vezes eu não sei se o que eu vou falar aqui a gente vai entender a mesma linguagem, né? Porque de repente eu vou ficar falando um monte de termo técnico e não vou ser claro o suficiente. Mas a primeira coisa que eu penso, né? E aí é uma opinião pessoal, que quando a gente fala de que sustentável é mais caro, é porque a nossa conta está errada. Quando a gente faz a contabilidade e o financeiro do custo do produto, ele está errado. Por quê? Porque a gente não coloca no custo o uso do solo que a gente teve, o quanto que a gente botou de pesticida no rio que a gente vai beber a água no futuro, o quanto que a gente emitiu de poluição no ar, que vai impactar a nossa saúde, que a gente vai ter que ter mais gasto com saúde pública. Então, assim, como a contabilidade, historicamente, ela não considerou isso, porque se tinha um entendimento de que os recursos eram muito abundantes, e hoje, com uma população do tamanho que a gente tem, a gente percebe que não são. Então, a gente primeiro precisa desmistificar um pouco isso de que é mais caro, né? Mas, quando a gente faz a conta básica lá, que a gente vai ver markup de produto e aquilo tudo, realmente, as matérias-primas que são sustentáveis, elas têm um custo mais elevado. O que a empresa faz, normalmente? Se a gente quer defender uma bandeira, né, não dá para a gente defender essa bandeira só quando o mercado está bom e quando o mercado está ruim, a gente tirar de campo. Então, a gente subsidia algumas matérias-primas para ter esse produto no mercado, para o consumidor perceber, e aí a gente fortalecer essa ação no longo prazo. Por outro lado, sustentabilidade não é só a matéria-prima. Né? Nós temos processos. Todas as empresas têxteis, sejam elas de confecção, a gente vem de uma base têxtil que consome energia, que consome água, que emite poluentes, enfim. E aí, como é que a gente pode tornar isso mais barato? Como é que a gente torna a conta viável? Hoje, nós fizemos a troca da nossa matriz energética, a gente usava gás natural e hoje a gente usa biomassa. A biomassa ela emite menos gás de efeito estufa, então a Malve reduziu em 70% a emissão de gases de efeito estufa e reduziu o seu custo operacional também, porque a matriz energética é mais barata do que a que a gente usava anteriormente. Eu não sei o quanto por cento foi, se foi 30%, 40% ou 50% o nosso custo de energia térmica. Né? Hoje, em 2006, eu lembro de ter ido numa palestra que falava sobre energia solar, né? Os painéis fotovoltaicos que hoje a gente está tendo no Brasil. Isso, na Europa, já se usava muito a venda de energia. Eu tenho os painéis no telhado da minha casa e eu vendo essa energia para a rede. Hoje, aí, em 2012, saiu uma lei que permite que a empresa, se ela tem uma geração de energia elétrica, ela possa vender ou abater do consumo de energia dela. Então, assim, a gente já tem alternativas de tecnologia que já tornam essa questão da sustentabilidade mais viável, né? A questão de resíduos também. Quanto menos resíduos a gente gera, menos a gente paga para descartar. Porque toda empresa que é séria, ela vai descartar o seu resíduo no lugar adequado, não vai jogar na rua, nem colocar no lixão, né? Então, normalmente, a gente paga para descartar esse resíduo. Se você reduzir o volume dele, por exemplo, nós instalamos um secador de lodo, lodo da estação de tratamento de efluente, é o nosso maior volume de resíduo hoje, junto com o resíduo têxtil.
Nós instalamos um secador que reduziu em 70% o nosso volume de lodo. Então, a gente paga 70% menos para descartar o nosso lodo. Agora, a gente está buscando um parceiro, inclusive, para tentar utilizar isso como matéria-prima ou como um subproduto para a gente não gerar mais. Uma das nossas metas do nosso plano para 2020 é não ter mais resíduo industrial para o aterro. Então, assim, existem alternativas, né? Algumas são técnicas mesmo, como eu falei agora, e existe um investimento de longo prazo naquilo que a gente acredita como mercado e como tendência. Bom, realmente, assim, quando a gente fala de preço, a gente tem que sempre pensar no valor agregado. Tem um valor agregado grande a questão da sustentabilidade e a gente ter um produto diferenciado nesse sentido. Mas, a nível de consumidor, a nível de produção, ele realmente se torna mais caro. Por quê? Porque não tem ainda uma consciência, eu acredito nisso, da grande massa, do grande povo. Então, fóruns como esse, discussões como essas, vocês que são formadores de opinião, é muito importante cada vez consumir mais para esse valor baixar. É uma lógica. É como um alimento que é orgânico, ele é menor, ele não é brilhoso e ele é muito mais caro. Mas ele é muito mais saudável. A gente sabe disso. E, à medida que você está consumindo cada vez mais ele se torna um pouco mais com escala, sendo orgânico. Então, tem muitas questões para serem discutidas que pode evoluir muito. E eu tenho certeza que um fórum como esse faz parte disso, essa maturidade que a gente tem, e procurar realmente cada vez mais empresas e produtos que façam bem a todos nós, a natureza. Eu tenho certeza que todo mundo sai ganhando. E tem também a questão do consumidor. Eu vou jogar a bola para vocês, sem muita responsabilidade, só para a gente ter um panorama. Hoje, os gurus de comportamento, os pesquisadores de tendência falam que o consumidor, de um modo geral, está levando muito em consideração a origem do produto, a questão sustentável, a ética e tudo mais. Só um panorama aqui, assim, honestamente, tá, gente? Não precisa ficar envergonhado quem não está nessa, só para a gente sentir. Para vocês, para quem um fator decisor de compra é a responsabilidade social, ambiental de uma empresa, quem busca essa informação na hora de consumir e quem acha que esse comportamento tem influenciado no padrão de consumo de um modo geral, só para a gente ter uma noção. Temos uma considerável parcela, uns 70% mais ou menos eu sou meio cego daqui, mas eu acredito que é isso. Então, nós como consumidores, estamos cada vez mais indo para esse caminho de buscar essa conscientização. E cada vez mais, em todas as classes sociais, isso tem se fortalecido. Então, é interessante, né, que as empresas comecem a pensar e agir com responsabilidade também, porque quem não fizer isso vai acabar ficando para trás. Eu vou jogar agora para a Thais e para a Júlia. Eu me perdi, calma aí. Assim, a produção de produtos artesanais e exclusivos, eles, voltando também a falar a questão de precificação, de custo final, né? Não estamos falando de valor percebido, ele acaba sendo muito mais oneroso, ou muito mais caro para quem produz, na maioria das vezes, do que se você produzir em larga escala ou produzir de forma industrial. E como para vocês fazer o público e o mercado perceber esse valor desse produto e como convencer e como evangelizar, de certa forma, o consumidor que às vezes está acostumado a comprar um produto made in China super barato, para passar a valorizar um trabalho artesanal e que tenha um conceito, uma história. Qual é o caminho? Bom, eu acredito que, pelo menos no 3DO, a gente sempre vende uma história. Então, a gente conta essa história. Tu nunca consegue vender só o teu produto, eu tenho que vender o projeto inteiro. Então, eu passo todo o passo a passo de como é feito, quem faz, quem são as pessoas que fazem.
E, além de tudo, eu tenho uma questão também, falando de valor de produto, que eu acredito que o meu produto também não possa ser muito caro, porque eu também quero que essas pessoas que eu capacito possam comprar esses produtos, tenham acesso a esses produtos. O que facilita a nossa vida é que, sei lá, 90% da matéria-prima que a gente usa é descarte. Então, a gente não tem esse valor de material. Em compensação, a gente tem um valor de logística, das capacitações, das mulheres que trabalham, então tem todos esses outros valores. Mas eu acho que é isso, assim, é tu contar sempre toda a história do projeto e toda essa história de quem fez o produto, como esse produto é feito, para poder divulgar e tirar o artesanal dessa cara ruim, né, que deram para o artesanato, né? Voltar a dizer que o artesanato se encontra uma herança que tem uma tradição por trás e que ele dá um diferencial de produto. Eu acho que isso tem que ser divulgado sempre. É super legal. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso lá atrás, né? Ver que está todo mundo com os pensamentos alinhados nesse sentido, né? Porque eu ia falar exatamente a mesma coisa. A gente falou a mesma coisa. Contar uma história é fazer com que o cliente, com que o usuário faça parte dessa história. Como que hoje eu, na minha vida pessoal, vou ser sustentável, vou contribuir para o planeta? Quais vão ser as minhas ações para contribuir? Uma delas é investigar quem eu estou consumindo, o produto que eu estou consumindo. E, a partir dali, eu acredito muito assim, eu vou comunicar para o meu público o que eu faço, quem faz, de onde vem, qual é o processo. Mas o grande comunicador do meu produto é o meu público, porque é o meu consumidor, exatamente. Por quê? Porque o meu consumidor, ele também tem interesse em fazer a parte dele, em ser sustentável. Então, ele vai sair dali com um colar e vai falar para outra pessoa, olha só, esse colar, ele é feito assim, ele tem esse processo. Então, ele vai ser o meu comunicador também e, automaticamente, ele também vai estar fazendo a parte dele. Então, eu acredito que é isso mesmo, é a gente contar a nossa história e inserir o nosso consumidor, inserir o nosso usuário nessa história também, para que ele faça parte do processo. E assim, todos juntos, façamos a diferença.